A sessão deste tribunal está reaberta. Por favor, sentem-se. Meritíssima, para fins de registro, retornamos ao julgamento do Estado contra Lindsay Clancy. Todas as partes estão presentes, exceto o corpo de jurados. Tudo bem? Após a seguinte conferência à parte, acho que o réu apresentou um pedido. Vou permitir argumentos em relação à petição. Vou ouvir primeiro a defesa e depois ouvirei a promotoria. Senhor Ringer, obrigado. Juiz, meritíssimo. Este foi, obviamente, um julgamento longo e muito trabalho por parte de todos os envolvidos, desde o tribunal até a equipe, os promotores e eu mesmo. E nem preciso dizer, a pressão sobre Lindsay Clancy, eu tenho que pedir anulação do julgamento com relutância. O motivo é que isso é má conduta intencional por parte da promotoria. Você sabe que toda essa ideia de inserir a fé católica romana, o conceito de pecado mortal, nesse julgamento surgiu, eu nem me lembro agora, cerca de uma semana atrás, e eu fiz uma objeção, mas antes que eu pudesse formular a objeção, Meritíssimo nos chamou para conversar à parte, ao mesmo tempo. E de forma muito enfática, na minha opinião, indicou aos jurados que eles não deveriam considerar isso de forma alguma. Na época, registrei o fato de que eu não sentia que as instruções do tribunal eram suficientes. Elas foram enfáticas, foram diretas ao ponto e nós seguimos em frente sem um pedido de anulação do julgamento. Tomei uma decisão tática, mas infelizmente neste momento isso é uma preocupação que eu tenho porque isso já passou dos limites. É a mesma coisa de novo, falando sobre religião, falando sobre o sexo, falando sobre matar pessoas e o impacto que isso teria na Lindsay e também nos filhos dela. O fato de que essa não é a primeira vez que isso acontece durante o julgamento. E a promotoria já trouxe anteriormente o conceito de pecado mortal com base na sua decisão anterior, em conjunto com o fato de que eles trouxeram isso à tona novamente. Acredito que foi má conduta intencional e sinto que o tribunal deveria conceder um pedido de anulação do julgamento. Tudo bem, obrigado. Promotoria. Obrigada, meritíssima. A pergunta que fiz à testemunha não pediu nenhum depoimento sobre religião, sobre catolicismo, sobre pecados mortais ou nada disso. E o slide ainda está na tela. Não há nada no slide sobre catolicismo, sobre pecados mortais, sobre nada disso. A testemunha estava explicando o seu raciocínio. Também não acho que tenha sido intencional por parte da testemunha. Se olharmos para a entrevista dele com a S.R. Clancy, uma das coisas que essa testemunha precisa fazer é determinar se a ré sabia da ilicitude de sua conduta. E isso pode significar que era criminalmente errado ou moralmente errado. E ele explorou isso com ela na entrevista e perguntou se ela sabia que era ilegal. E ela disse que não tinha nenhuma noção das consequências legais. E então ele continuou perguntando a ela sobre a questão moral e sobre a religião dela, e se ela sabia que era moralmente errado. E ela disse que sabia que o suicídio era considerado um pecado. Então, eu acredito que era isso que a testemunha estava tentando explicar ao expor seu raciocínio. Não acho que ele estivesse tentando inflamar o júri ou causar algum problema neste caso. Eu sei que certamente não estava, porque não fiz nenhuma pergunta sobre a religião dela ou qualquer pergunta que provocasse esse tipo de resposta. Eu pedi para ele explicar o que estava nos slides, e isso não estava nos slides. Então, não houve nenhuma conduta intencional por parte da promotoria. Não era esse o caminho que eu pretendia seguir com esse questionamento. E eu também não acho que a testemunha tenha tido a intenção de causar qualquer dano. Ele só estava explicando o seu raciocínio. Então, eu pediria que o júri fosse instruído a desconsiderar a resposta. E eu posso falar com a testemunha e dizer a ele para não comentar sobre o raciocínio por trás dos pensamentos dele, que ele pode testemunhar sobre as conclusões dele, mas deixar essa parte do raciocínio dele fora do depoimento, certo? Bem, aqui está uma preocupação que eu tenho, é sobre o que a testemunha disse em relação a... Ele disse, vá para junto de Deus, querida, vá para junto de Deus. Essas foram declarações que já tinham sido admitidas como prova. E então ele indicou que isso fazia parte da expectativa dela, de que ela e as crianças estariam juntas no céu com Deus. Tudo bem. Agora estamos chegando um pouco mais perto de uma área problemática. Então ele testemunhou que ela foi criada como católica.
E pelo que eu entendo da doutrina católica, isso não é necessariamente o que acontece. Como é que qualquer uma dessas coisas é apropriada neste momento? Mas não foi. E eu não vou declarar anulação do julgamento neste momento. O que eu vou fazer é chamar o júri para entrar. Vou dizer para eles desconsiderarem isso. Vou dizer para eles que essa é uma área de questionamento inadequada e que o entendimento desta testemunha sobre o dogma católico ou o ensino católico é irrelevante. Não há nenhuma evidência sobre o histórico dele, formação ou de que ele tenha ido ao seminário. Nada disso. E por isso acho, e foi aí que ele inseriu isso. Então eu estou dizendo isso. Mas o Ministério Público, eu vou dizer de forma enfática e talvez com as palavras mais fortes, converse com ele e deixe claro que ele não pode entrar nisso. Então o que eu penso é que vou trazer o júri de volta. Vou dar essa orientação a eles e depois vou mandá-los para casa. Não quero que eles saiam daqui hoje tendo como última coisa que ouviram uma discussão sobre o entendimento dessa testemunha, sobre o ensinamento católico. Essa não vai ser a última coisa que eles vão ouvir. Então, o que penso é que, da melhor forma possível, devo abordar isso e minimizar o dano ou o prejuízo. Eu presumo que este júri será capaz de seguir essas instruções. Então, esse seria o meu pensamento. Voltarei. Isso dará tempo suficiente para a promotoria conversar com essa testemunha para informá-lo sobre os assuntos que ele deve e não deve abordar. Então, podemos voltar amanhã e retomar o exame direto e o contra-interrogatório? Tudo bem, essa é a minha ideia. Vamos trazer o júri. Vou dar essa orientação a eles e então faremos um recesso até amanhã. Eu entendo, meritíssimo. Certo. E só, para constar, eu poderia registrar uma objeção? Claro, absolutamente. Certo, então estamos prontos para o júri? Ou 5. Entrada de serviço. Este tribunal está agora em sessão. Por favor, sentem-se. Presidente, para fins de registro, retomaremos o julgamento de promotoria contra Lindsay Clancy. Todas as partes estão presentes, incluindo a ré e os 18 jurados. Muito bem. Bem, membros do júri, pouco antes de fazermos a pausa, houve um depoimento daquela última testemunha. E eu só quero dar algumas instruções a vocês em relação a esse depoimento. E eu só quero esclarecer que a religião com a qual o réu foi criado é absolutamente um assunto inadequado para depoimento. Isso deve ser retirado, não deve ser considerado. Tudo bem, não posso ser mais claro do que isso não pode ser considerado. Em segundo lugar, o entendimento da testemunha sobre os ensinamentos e considerações católicas, novamente, é irrelevante. Irrelevante. Deve ser desconsiderado com base nesse depoimento. Tudo bem? E como tivemos um pequeno atraso por causa disso, o que vou fazer é dispensá-los até amanhã, tudo bem? Então, a ideia é que voltaremos
terminaremos com essa testemunha. Acredito que a promotoria terá outra testemunha nesse momento, e então vamos conversar sobre os próximos passos. Peço desculpas por qualquer tipo de confusão ou atraso, mas só queria garantir que vocês tivessem essas instruções com vocês ao sair daqui hoje. Tudo bem? Então me desculpe, mas nos vemos amanhã. Obrigado. Tudo bem. Jurados, Por favor, abram os cadernos. Está na cadeira por aqui, meninos.